Olá, tudo bem? Hoje a atividade será no ler e escrever, então presta bem atenção porque hoje a atividade é uma atividade diferente. Estamos hoje na página 140 do livro do Ler e Escrever, vamos iniciar a etapa 2. Lembrando que essas atividades que a professora passa para vocês são atividades adaptadas para este período que nós estamos vivenciando, tudo bem? Por isso que vocês vão encontrar algumas adaptações dentro dessa atividade. Então vamos lá para a etapa 2, atividade 2A. Na etapa 2, você irá pesquisar sobre os museus que existem no Brasil e também aprenderá a selecionar e localizar informações de acordo com as orientações dos professores. Então lembra que nós estamos na sequência didática percorrendo museus pelo Brasil, no Ler e Escrever. E até agora nós vimos o quê? Nós tivemos uma discussão se nós já vimos algum museu, se vocês já conheceram algum ou quer conhecer, se já visitou virtualmente, Perguntamos também se a cidade de vocês possui museus. E também nós analisamos um material, que foi o site do Museu Catavento. Nós analisamos isso, colocamos em registro e depois dessa atividade nós também fizemos aquela análise de 3 textos informativos sobre o Museu Itotim, Ricardo Brenan e também o Museu do Futebol, que foi a última atividade. Então hoje nós vamos dar continuidade para esse trabalho, dessa sequência percorrendo os museus pelo Brasil. Então, lembrando que aqui é uma atividade adaptada, tudo bem? Na atividade 2A, você irá pesquisar em sites, livros, folders ou outros materiais selecionados pelo professor. No caso aqui, eu não vou selecionar esses materiais. Quem irá selecionar esses materiais na forma de pesquisa são vocês. Então, vocês vão ir em sites, livros, revistas, jornais, o que você tiver aí na casa de vocês. Vocês vão pesquisar sobre os museus que existem, tá? Pode ser qualquer museu? Pode ser qualquer museu. Porém, o livro dá indicações de pesquisas. Olha só, as indicações para as pesquisas são Museu da Imigração, em São Paulo, SP, Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais, Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro, e Museu do Homem do Nordeste, Recife, Pernambuco. Então o livro dá essas indicações, essas dicas de museus para vocês pesquisarem, mas, por exemplo, se vocês quiserem pesquisar sobre a Pinacoteca do Estado de São Paulo, vocês estão livres para escolher qual museu vocês querem pesquisar. Tanto que o livro fala aqui, também pode-se pesquisar os museus mais citados nas indicações dos jornais e revistas da sua cidade e região. Então, como é que vai ser essa pesquisa? Essa pesquisa é para entregar? Não! Essa pesquisa eu adaptei, então como é que ela vai ser feita? No livro, mostra aqui para vocês que existem pequenos textos sobre alguns museus. Então tem aí o Museu dos Imigrantes, Museu da Inconfidência e o Museu do Homem do Nordeste. Eu vou fazer essas 3 leituras com vocês. Vocês vão perceber que são leituras informativas e leituras pequenas. Então é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão pesquisar informações, curiosidades sobre o museu, desde sua fundação até o que o museu expõe lá, sobre qual é a temática do museu e colocar isso na sua pesquisa, certo? Como eu disse, essa pesquisa não é para entregar. Então vai fazer onde essa pesquisa, professora? Você vai fazer em seu caderno de português. Por que é bom registrar essa pesquisa? Porque depois dessa pesquisa vocês irão fazer um vídeo de apresentação sobre esse museu, como vocês fossem os repórteres. Olha só que legal! Você vai se colocar no lugar de um repórter, de um jornalista, e você vai apresentar aquele museu. Por exemplo, Museu dos Imigrantes. A história da hospedaria do Brás não foi marcada apenas pela vinda de estrangeiros. Muitos brasileiros passaram pelas mesmas instalações, sendo que algumas épocas foram praticamente a metade do contingente. Entre os brasileiros vindos de diversos estados, destacam-se os nordestinos.
No dia 8 de outubro, comemoramos o Dia do Nordestino, personagem importante para a construção da cidade de São Paulo. Muitos aqui chegaram já no final do século XIX, e assim como os europeus e os asiáticos, também foram trabalhar nas fazendas de café. A partir da década de 1930, por causa da seca e por uma política que privilegiava a mão de obra nacional, a vinda de imigrantes nordestinos aumentou ainda mais, explodindo nas décadas de 1940 e 1950. É, portanto, uma relação de longa data que este dia relembra. Para representar essa data, o Museu da Imigração expõe uma peça de cerâmica de Mestre Nuca, reconhecido artista pernambucano. Nascido Manuel Borges da Silva, 1937 a 2014, Mestre Nuca, desde muito cedo, se dedicou ao trabalho com barro. Viveu a maior parte de sua vida na cidade de Tracunhaém, em Pernambuco, conhecida por ser um dos maiores polos nacionais de produção de cerâmica há muitas gerações. Assim como outros grandes mestres de arte popular do mesmo estado, Nuca ficou conhecido nacional e internacionalmente, tendo suas peças expostas em museus e galerias. Uma das marcas da sua obra é a figura do leão, muitas vezes com juba encaracolada. Uma característica que marca a produção do mestre, e que é comum na arte popular, é que sua criação ocorria de forma coletiva e respeitava os padrões criados pelo próprio artista. Não somente ele, mas também sua companheira Maria Gomes da Silva, ou Maria de Nuca, contribuía para dar vida às figuras, obedecendo aos modelos de produção estabelecidos. Hoje, 2 de seus filhos continuam a tradição criada pelos pais, colaborando para levar para as próximas gerações seu ofício. Isso também contribui para que a memória do mestre seja cada vez mais reconhecida. Então eu li aqui um trechinho de um texto de informação sobre o Museu dos Imigrantes. Então o que tem que conter na pesquisa de vocês? É isso, é a história do museu. Onde o museu se localiza, o que tem dentro desse museu, ele tem ações educativas. Então assim, o museu que vocês pesquisarem sempre conta uma história. Que história que é essa? Então vocês vão registrar isso no caderno de português de vocês e na sequência vocês já gravam um vídeo de no mínimo 1 minutinho explicando sobre o museu. No máximo 3 minutos, tá? Não vai se confundir aí. Vou mostrar para vocês mais um exemplo de pesquisa, agora do Museu da Inconfidência. Mas professora, tem que falar todas essas informações no nosso vídeo? Não, vocês vão fazer um resumo para vocês poderem falar sobre a pesquisa de vocês. Faz de conta que vocês estão apresentando um trabalho para uma outra pessoa que não conhece o museu. Então, encarem esse desafio dessa forma. Museu da Inconfidência, conservação e restauração. Tem como principal responsabilidade a preservação, a fim de garantir a integridade das coleções do museu e dos edifícios por ele ocupados. A permanente manutenção do acervo busca identificar e solucionar os problemas de degradação causados pelos agentes físicos, químicos e biológicos. O Laboratório de Conservação e Restauração adota política de intervenção mínima, que, associada à qualidade e à reversibilidade dos materiais utilizados, assegura a sobrevivência dos valores estéticos e históricos que são próprios dos objetos. 2 espaços lhes são destinados: o ateliê de papel e o ateliê de pintura, escultura, mobiliário e ourivesaria. Por meio de convênios, o setor colabora na formação de estagiários. Então aqui tem outro trechinho aí de um museu. Tá vendo que esse trecho ele não mostra, por exemplo, onde que o museu está instalado. Ele coloca outras curiosidades acima desse museu, tá bom? E agora nós vamos para o último exemplo de pesquisa de museu, que é o Museu do Homem do Nordeste, que está na página 142, tá bom? O Museu do Homem do Nordeste, MUNE,
é um órgão federal vinculado à Fundação Joaquim Nabuco, Ministério da Educação, que reúne acervos sobre pluralidade das culturas negras, indígenas e brancas, desde nossas origens até os diferentes desdobramentos e misturas que formam o que hoje é chamado genericamente de cultura brasileira. Esses acervos servem de suporte para construir narrativas traduzidas em exposições etnográficas de arte, assim como em ações educativas de mediação cultural e em diferentes eventos que compõem a programação do museu. O MUNHE nasceu em 1979, a partir da fusão de 3 outros museus: o Museu de Antropologia, 1961-1978, o Museu de Arte Popular, 1955 a 1978, e o Museu do Açúcar. Seu acervo é composto de coleções caracterizadas pela heterogeneidade e variedade, desde objetos provenientes das casas das famílias dos senhores de engenhos até objetos simples de uso cotidiano das famílias pobres. No acervo também estão presentes coleções de arte, brinquedos populares, vestiários e instrumentos de festas, objetos dos povos indígenas e muitos outros que revelam a diversidade cultural de nossa sociedade. Então agora eu vou só fechar para vocês o trabalho. O que é para fazer depois da leitura de todos esses textos? Nós lemos aqui exemplos de pesquisas, né? Então o que vocês irão fazer? No caderninho de vocês de português, vocês vão pesquisar, olha aqui, ó, em sites, livros, folders, revistas, jornais também, outros museus. E o que vocês irão fazer? Vocês irão pesquisar museus que vocês acham interessantes no Brasil. Pode ser da sua cidade, pode ser de outra cidade, não tem problema. Vocês vão fazer um resuminho dessa pesquisa no caderno de vocês. Depois de fazer esse resuminho bonitão, vocês vão apresentar um vídeo de no mínimo 1 minuto. Ah, mas professora, eu não consigo falar 1 minuto. Vai conseguir falar 1 minuto sim. Você vai falar, por exemplo, como é que você fez a pesquisa. Você pesquisou em qual aporte? Você pesquisou em algum site? Em algum livro? Aí você vai citar esse site, você vai falar sobre esse livro. Ah não, professora, eu pesquisei na revista. Você vai falar o nome da revista. E vai falar também a história do museu que você pesquisou. Ah, o museu que eu pesquisei, ele fica em São Paulo. Beleza, qual parte de São Paulo que fica esse museu? Aí você vai explicar sobre esse museu como se fosse uma conversa, como se fosse uma apresentação em sala de aula. Só que não vai ser em sala de aula, vai ser num ambiente virtual. Então caprichem no seu vídeo, que depois nós iremos compartilhar em nosso grupo para nós conhecermos outros museus e outros trabalhos. Então, vocês vão ter aí um prazo de até sexta-feira para enviar esse vídeo para a professora, tudo bem? Então, até a nossa próxima atividade do Ler e Escrever. Caprichem, hein?